Querido e bom Deus, a Tua palavra nos diz que, assim como a neve e a chuva caem do céu e para lá não tornam, antes fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a palavra da Tua boca, ela não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo que o Senhor deseja. E nós oramos que nessa tarde ela continue produzindo frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Que Teu Espírito venha fazer chover justiça sobre nós. E que ao corrermos pelas Escrituras, possamos entender não somente o tempo em que vivemos, mas sim a obra de preparação que individualmente deve ser feita nas nossas vidas. Que possamos escutar a voz como uma voz de trombeta, anunciando à casa de Jacó e à casa de Israel os seus pecados e as suas transgressões, para que assim nós possamos nos converter e nos entregar a Ti completamente. Pedimos a Tua bênção no restante dessa tarde. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos e esconda-nos atrás da cruz, que o Senhor unja os meus lábios também, para que ao povo escutar as Tuas palavras, possa ver a Tua glória também, em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que nessa altura do dia, nossas cabeças já estão um pouco cansadas. Muitas informações têm sido compartilhadas e eu reconheço que não é fácil nós estarmos aqui sentados o dia inteiro estudando e ouvindo muitas informações novas. Entretanto, eu queria reduzir um pouco a marcha, primeiro porque nós temos pessoas de outros países aqui que me pediram para falar um pouco mais devagar, e segundo que eu preciso, para dar continuidade no tema que eu pretendo apresentar nessa semana, dar uma pequena introdução. Eu oro que essa introdução possa beneficiar você. Provavelmente, muito do que for falado já é conhecido pela maioria, mas ainda assim eu preciso fazer essa introdução. É importante para o ponto que eu quero chegar. Eu queria que vocês abrissem a apostila na página 61. Página 61 da apostila. Eu queria ler duas citações da Pena Inspirada, como uma introdução ao tema. O que eu pretendo estudar durante esses dias é difícil resumir em um tema. As pessoas me perguntam, mas o que você vai falar? Eu não consegui ainda sintetizar em um título, mas essa primeira parte nós vamos tentar falar sobre a luta entre o norte e o sul no tempo do fim. Nós vamos recapitular Daniel 11 e nós vamos tentar entender as implicações desse capítulo nos nossos dias. Não somente no mundo externo, mas também em organizações como a Igreja Católica e como a própria Igreja Adventista. Existem implicações interessantes entre essa batalha, entre o norte e o sul. Uma batalha muitas vezes feita de guerras por procuração, mas outras vezes feitas por guerras ideológicas. E é interessante como que essas ideologias elas se infiltraram
em vários lugares, vários países, várias organizações, vários movimentos religiosos. Nós vamos analisar um pouco sobre essa história. Então, a primeira citação se encontra no livro Grande Conflito, página 594. Uma citação conhecida de todos nós. E a inspiração diz assim: antes da sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa, vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito. E ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. Eu queria que você pensasse, antes de nós continuarmos a leitura, por quê? Por que mesmo depois de Cristo ter explicado claramente sobre esses eventos que ocorreriam, e ela diz que anjos vieram para impressionar no coração dos discípulos essas palavras, ainda assim, no momento importante, no momento decisivo, essas palavras fugiram-lhes do Espírito. Por que isso aconteceu e o que impediu os discípulos de lembrarem-se dessas palavras? A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente, como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábio para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Algumas coisas interessantes. Aqui ela diz no final que os acontecimentos ligados ao fechamento da porta da graça, nós estamos estudando esses acontecimentos, eles acham-se claramente revelados. De forma clara. Ainda assim, multidões não conseguem compreender, como se nunca houvessem sido revelados. E ali diz que é um trabalho satânico. Satanás é o responsável para impedir a impressão, ou toda a impressão, como diz, que faria da igreja sábio ou sábia para a salvação, e que a igreja entendesse o devido preparo. Veja, não adianta nós sabermos todas as datas, não adianta nós sabermos todos os eventos, todas as linhas, todos os paralelos, se falharmos em nos preparar. Esse é o objetivo. É por isso que Cristo revelou os eventos que aconteceriam com ele. Na verdade, os discípulos tinham capacidade, porque os eventos foram revelados. Eles poderiam, usando o livro de Daniel, determinar o exato momento do aparecimento do Messias. Daniel capítulo 9. Do verso 24 ao verso 27, você tem ali as 70 semanas reveladas. Você tem os cálculos, você tem a última semana no verso 27. Até o momento da sua morte era possível eles determinarem. Mas como se isso não bastasse, Cristo, ele simplesmente disse para os discípulos o que ia acontecer.
Não sabiam eles que Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Não foi isso que João Batista pregava? Quando João Batista diz, eis, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse que João Batista pregava? Vejam que os discípulos tinham muitas evidências, muitos marcos proféticos, profecias incríveis que determinavam o exato momento do Messias, a morte e os eventos conectados com o fechamento da porta da graça, a nação judaica no ano 70. Inclusive a própria destruição de Jerusalém foi revelada. Sinais e sinais e mais sinais. Ainda assim, eles falharam. Sabe, isso é um alerta para nós hoje. Porque muitos de nós sabemos eventos e eventos e linhas e todas essas revelações maravilhosas que Deus tem dado a essa última geração. E corremos o risco de ainda assim falharmos como falharam os discípulos. Agora, a pergunta que eu faço é, o que impediu os discípulos de reconhecer todos esses sinais, esses marcos, esses eventos, e essas predições feitas por Cristo? Temos falado em predições hoje. Algo que não se concebia, mesmo dentro do movimento, há alguns meses atrás. O que impediu os discípulos de enxergar palavras tão claras, reveladas por Cristo? Veja só o texto em Review and Herald, 4 de junho de 1889. O texto começa no tempo do Salvador, um pouquinho depois do meio da página, na mesma página 61. Diz assim, no tempo do Salvador, acharam? No tempo do Salvador, os judeus haviam encoberto as preciosas joias da verdade com os entulhos das tradições e fábulas, que era impossível distinguir a verdade do erro. O Salvador veio para limpar esses entulhos da superstição. Erros por tanto tempo acariciados. Veja que ela não está falando do povo lá fora, ela está falando do povo judeu. E colocar as joias da palavra de Deus no molde da verdade. O que o Salvador faria se viesse a nós como veio aos judeus? Ele teria que fazer um trabalho semelhante em remover e limpar os entulhos da tradição e cerimônia. Os judeus ficaram grandemente perturbados quando Jesus fez esse trabalho. Eles haviam perdido de vista a verdade original de Deus, mas Cristo a trouxe a visão novamente. Sabe, lendo esse parágrafo me lembra do sonho de Guilherme Miller. Foi mencionado nessa manhã. Nós conhecemos o sonho de Guilherme Miller e como as joias foram removidas daquele baú e espalhadas pelo chão. E toda sorte de lixo e poeira e vasura e joias falsas foram introduzidas no meio, a ponto de não se saber mais distinguir da verdade, entre a verdade e o erro. Lembram desse sonho? Miller ficou tão desesperado que ele começa a chorar, porque ele não conseguia impedir das pessoas virem e pisarem nas joias, impedir que elas tragam joias falsas. Mas aí, graças ao leão da tribo de Judá, entra um homem com a vassoura e começa a varrer
a varrer todo aquele lixo, aquelas tradições, aquelas fábulas, aqueles rituais que cobriram as verdades. E no final, as joias brilham 10 vezes mais do que no começo. O que o Salvador faria se ele viesse a nós como veio aos judeus? Essa é a pergunta. E ela diz, uma obra semelhante ele teria que fazer. É por isso que quando os eventos conectados ao fechamento da porta da graça são claramente revelados nas Escrituras, multidões não conseguem entender. Multidões. Por quê? Porque existe tanto entulho, tanta vasura, tanto lixo cobrindo essas verdades, e a verdade não se encontra num molde correto, pois ela diz que Cristo teve que vir e colocar a verdade no molde correto. Ou seja, contextualizar a mensagem. É diferente você ver uma mensagem dentro de um contexto, dá sentido, dá clareza, visão. E é isso que Cristo teve que fazer. Então, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Daniel. Porque se eu perguntasse para vocês onde se encontra o fechamento da porta da graça no livro de Daniel? Aonde? 12:1. Daniel capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Por que nós marcamos Daniel 12:1 como o fechamento da porta da graça? Porque ali Miguel se levanta. E se ele se levanta, é porque ele estava o quê? Sentado. Aonde que ele estava sentado? Vá comigo em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 10, a Bíblia diz, um rio de fogo manava e saía diante dele, verso 10. Daniel 7, verso 10. Milhares e milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno e não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Que momento é esse que nós vemos em Daniel capítulo 7? Onde Cristo recebe o reino, onde o juízo se assenta, onde o ancião de dias recebe o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Abram comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. A Bíblia diz no verso 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Verso 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraiva. Nós sabemos que Cristo recebe o seu reino em 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que a Arca da Aliança é vista
quando o lugar santíssimo se abre em 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que o juízo investigativo dos mortos começa em 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que o sétimo anjo começa a soar a sétima trombeta em 22 de outubro de 1844. Então, Cristo, ele recebe o seu reino em 22 de outubro de 1844, e ali então ele se assenta, o juízo se assenta. E nós sabemos que esse juízo ele começa com os mortos, mas ele vai proceder, ele procede com os vivos, e então chega o momento em que Miguel, ele se levanta. E aí todo o injusto continue cometendo injustiça, e todo o justo continue fazendo justiça, porque não há mais intercessão. O que acontece quando o sacerdote se levanta e sai do templo? Abra comigo em Apocalipse capítulo 16. Desculpa, capítulo 15, verso 8. Apocalipse 15, verso 8. Espero que vocês não se importem de revisar esses assuntos como uma introdução. Apocalipse capítulo 15, verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Em 2 Crônicas, capítulo 5, quando Salomão dedica o templo, você vê também os levitas, os sacerdotes tocando as músicas e adorando a Deus, e a glória do Senhor enche o templo, a ponto de que nenhum sacerdote, nenhum ministro poderia ministrar no santuário. Isso quer dizer que não há mais graça. O tempo da graça acabou. Ok? Então, isso é um conceito muito bem estabelecido já, muito bem fundamentado. E a Bíblia diz que no verso 12, em Daniel, capítulo 12, no capítulo 12, verso 1, que naquele tempo se levantaria Miguel. Que tempo é esse que Miguel se levanta? E quais são os eventos que estão conectados com esse fechamento da porta da graça? Bom, nós sabemos que o fundamento desse movimento são os últimos 6 versos de Daniel, capítulo 11. Esse é o livrinho. Essa é a porção do livro de Daniel para os nossos tempos. Assim como a mensagem dos discípulos e de João Batista estava baseada no livrinho, no livro de Daniel, porém para eles não era o capítulo 11, para eles era o capítulo 9. Capítulo 9 para os discípulos, capítulo 8 para os meleritas também, a mensagem deles era baseada no livrinho. O fundamento da mensagem melerita era baseada no livrinho de Daniel, que era doce na boca e amargo no estômago. Mas não era o capítulo 11, não era o capítulo 9, era o capítulo 8. Capítulo 8. E desde dezembro de 2016, eu entendo que, mesmo sendo os 6 últimos versos de Daniel 11, na verdade o capítulo inteiro agora se fez importante para nós. Da mesma forma que os discípulos não poderiam compreender só o verso 24 ou o verso 27. Não, eles teriam que entender o capítulo inteiro. Da mesma forma os mileritas. Não era só o verso 14, 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Não. Eles tinham que entender o verso 13, que fala sobre o contínuo. Porque sem o contínuo não há como você entender 1844. Eles tinham que entender o verso 11 e os símbolos do capítulo 8. O capítulo inteiro se torna importante para aquela geração. E não é diferente para os nossos dias. Então, quando nós vemos essa referência de tempo, naquele tempo, e os eventos conectados com aquele tempo, com o fechamento da porta da graça, nos leva automaticamente para os versos anteriores
de Daniel capítulo 11. Obviamente do verso 40 ao verso 45. Muitos estudos já foram feitos e gravados sobre esse tema, esmiuçado, né, verso a verso. Eu encorajo muito que vocês tenham isso na ponta da língua, porque isso é o fundamento, isso é o início dessa mensagem. E uma das coisas que eu tenho reparado é que quando pessoas novas são expostas à mensagem, há uma tendência, talvez uma tendência não muito boa, de querer só o novo, só o novo, só o novo, só a novidade e se esquecer daquilo que já foi estabelecido. E há um problema, porque aí você abre uma brecha para o inimigo. Porque a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia endorsa, de que a nova luz ela sempre está em harmonia com a antiga. Então, se você não conhece a antiga, você de fato não possui a nova. Importante nós voltarmos aos fundamentos. Daniel 11, né, os 12 fundamentos descritos ou ilustrados nesses diagramas, representados os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. São estudos já antigos, mas muito importantes. O que eu queria trabalhar nessa tarde com vocês é o verso 40. E a razão de eu trabalhar o verso 40 é porque ali no verso 40 você consegue identificar o rei do sul e o rei do norte de forma muito clara. E identificando o rei do sul e o rei do norte, então nós vamos voltar no começo do capítulo, trabalhar um pouco das características que são encontradas no capítulo sobre o sul e o norte, e aí então trazer para os nossos dias. Ok? Então, a Bíblia diz no verso 40 de Daniel 11, e eu estou pressupondo que alguns de vocês nunca fizeram esse estudo, verso por verso, então eu vou tomar um pouquinho de tempo para nós olharmos rapidinho esse verso. A Bíblia diz: no fim do tempo, ou no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. Esse verso se torna ainda mais importante em dezembro de 2016. E nós vamos entender por quê, ou relembrar por quê. Mas a Bíblia diz no fim do tempo ou no tempo do fim. Nós temos marcado aqui o tempo do fim, 1798, o tempo do fim, 1989, mas que base bíblica nós temos para defender esse ponto? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que essa mensagem ela é baseada em duas metodologias. Não uma metodologia, duas. E essa metodologia se encontra em Isaías capítulo 28. Ali diz linha sobre linha, verso sobre verso, ou um pouco aqui, um pouco ali. Então são duas metodologias, as linhas proféticas e o texto provado. Deus deu essa metodologia para o grande e para o pequeno, para o intelectual e para o analfabeto, ou para o simples. Todos nós podemos compreender a Bíblia. Você não precisa fazer um Masters in Theology, ou um mestrado em teologia, para você compreender o grego, o hebraico, para você saber a hermenêutica e toda aquela filosofia por trás, e o grego, para compreender a Bíblia. Ele é de livre acesso a cada um de nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, existe uma tradição milenar, talvez, do povo sempre buscar os seus sacerdotes, os seus guias espirituais. Eu não estou dizendo que é errado buscar os nossos guias espirituais, não é isso que eu estou dizendo, mas eu não quero colocar a minha salvação na mão de ninguém. Esse é o ponto, né? Nada errado buscar ajuda, mas nós temos que entender a Bíblia por nós mesmos
E graças a Deus por essa metodologia. No fim do tempo. O fim do tempo é uma data muito estabelecida. Nós podemos ver que o fim do tempo, ou o tempo do fim, está conectado com uma profecia. Veja no capítulo 12. Capítulo 12, Daniel capítulo 12. Me faz lembrar os discípulos, não os discípulos, mas os judeus na época de Cristo. Tem os escribas e os fariseus e os mestres da época crido nesse Galileu? Tem eles crido? Será que eles não reconheceriam se realmente fosse o Messias? A resposta a gente sabe, não, eles crucificaram o próprio Messias, né? E o povo acabou pedindo Barrabás ao invés que solte Barrabás, que a propósito significa o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, e crucificaram o Messias. Veio para os seus e os seus o rejeitaram, a Bíblia diz. Daniel capítulo 12. Veja só a profecia conectada com o tempo do fim. Verso 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o tempo do fim está conectado a tempo, tempos e metade do tempo. Nós sabemos, são 3 anos e meio proféticos, simbolizando 1260 anos de, a Bíblia diz, espalhamento. O poder do povo santo seria espalhado. Quem espalhou o poder do povo santo por 1260 anos? Nós sabemos que Roma, ou papado, Roma papal, espalhou o povo de Deus por esse tempo. Mas nós sabemos também que o paganismo espalhou o povo de Deus pelo mesmo tempo. Então nós temos o paganismo e o papado. E essa profecia chega no ano de 1798. Okay? Claro, se você adiciona esses 2 tempos, você chega na profecia de Moisés de 2520 anos, como nós já conhecemos. Então, o tempo do fim, 1798, acho que não há necessidade de... Você pode ir em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, lá você vai encontrar a mesma profecia, mas composta não de tempo, tempos e metade de um tempo, mas de 1260 dias. Você pode ir em Daniel, capítulo 7, verso 25, você encontra também Roma perseguindo, pisando no povo de Deus durante esse mesmo período. Ok? Muito bem. Agora, o rei do norte e o rei do sul. Nós temos falado que o rei do norte é o rei de quem? Rei da Babilônia. Abram comigo em Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2, versos 6 e 7. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habita com a filha de Babilônia. Então aqui a filha de Babilônia, ou a terra de Babilônia, sendo chamada a terra do norte. Nós sabemos que o Babilônia também é chamado o rei do norte, ou o reino do norte.
Nós lemos o verso 6 e 7. Zacarias capítulo 2, versos 6 e 7. Obrigado. Jeremias, vamos para o livro de Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, verso 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio de perpétua desolação. Então Nabucodonosor é chamado o servo de Deus. Como que um pagão pode ser chamado servo de Deus? Porque ele cumpriu o propósito de Deus em punir uma nação hipócrita, uma igreja apóstata, no caso, o povo de Israel, na época de Jeremias. Abram comigo em Ezequiel, e veja só a linguagem interessante que Ezequiel usa. Ezequiel, capítulo 26. Ezequiel capítulo 26. Verso 7. Ezequiel 26, verso 7, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos reis, com cavalos, com carros e cavaleiros e companhias e muito povo. Veja a linguagem semelhante ao verso 40 de Daniel 11. Quando o rei do norte vem, ele vem acompanhado de carros e cavaleiros e companhias. Nós vamos ver ou relembrar o que isso significa. Agora, obviamente, Babilônia não existe mais. Babilônia, ela, inclusive, há profecias na Bíblia em que Babilônia nunca mais seria habitada. Então, é por isso que nós aplicamos isso, não a Babilônia literal, mas uma Babilônia simbólica. Existe uma regra no livro de Coríntios, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 46 diz assim, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Todos lá? Verso 46, uma passagem bem conhecida nossa. Então, primeiro é o natural e depois você tem o espiritual. Você tem o Israel natural ou literal e você tem o Israel espiritual. Você tem a Babilônia literal e você tem a Babilônia espiritual. Então, essa é a regra. É claro, nós não estamos falando de Babilônia literal, mas sim Babilônia espiritual. Aquela grande meretriz em Apocalipse capítulo 17, que na sua testa tem escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 4 até o verso 6. Não precisa ir lá. Então o rei do norte é um símbolo do papado, ou de Babilônia. Ok? E o rei do sul é um símbolo de quem? Do Egito. Interessante que o Egito ficava ao sul de Jerusalém. O rei do norte sempre atacava pelo norte de Jerusalém. E você pode, em Gênesis capítulo 12, você tem a referência no verso 9 e no verso 10, você tem Abraão descendo para o sul, indo até a terra do Egito. Então o Egito sempre foi considerado o rei ou a terra do sul. Em Isaías capítulo 30, você pode anotar o verso. Isaías capítulo 30. Você pode anotar o verso, do verso 1 até o verso 6, fala também que o Egito é a terra do sul. Okay? Só que, mais uma vez, não estamos falando de Egito literal.
Obviamente, nós estamos falando do Egito espiritual. E quem é o Egito espiritual? Até o verso 6, 30, do verso 1 até o verso 6. Apocalipse capítulo 11 nos fala de uma cidade, verso 8, onde as escrituras seriam destruídas, uma cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Que cidade foi essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Nós sabemos que nenhuma outra cidade cumpre essa profecia com exatidão, senão a França. Não é uma cidade, é um país. E quais são as características de Egito e Sodoma? O que Faraó disse quando Moisés foi lá falar com ele? Disse: Faraó, deixa o povo ir, nós queremos adorar a Deus no deserto. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para deixar Israel ir? Eu não conheço o Senhor. Então, que característica nós podemos tirar aí? Ateísmo. Mas o Egito, eles não tinham deuses também, não adoravam deuses. Mas o que é o ateísmo? Se você olhar a raiz do ateísmo, o que é o ateísmo? Não existe Deus, mas será que eles dizem realmente não existe Deus? Ou será que eles estão substituindo Deus? Porque o que nós vemos na Revolução Francesa foi uma substituição, certo? De fato, eles disseram, não existe Deus, mas eles substituíram com a razão. Então, quem é o Deus do ateu? Sim, você mesmo é o Deus do ateu. Interessante, né? E o que Faraó? Faraó não acreditava que ele era o Deus Sol, ele era o Filho, né? A encarnação de Deus na Terra, o Filho de Deus. Então o ateísmo e o espiritualismo, eles andam de mãos dadas. E nós temos que entender isso. Porque quando nós olharmos os nossos dias, nós vamos ver características muito semelhantes que nos mostram que o ateísmo, ou a rejeição da divindade, ela está intimamente ligada com o espiritualismo. Okay? Isso é importante nós gravarmos na nossa mente. Então, o Egito tem essa característica de rejeitar a divindade e colocar você, o seu próprio eu, no lugar. Não existe Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Eu faço as minhas leis, as minhas regras. Eu determino o rumo da minha vida. E foi isso que a França fez na Revolução. Essa semana de 7 dias aí não está funcionando, vamos mudar para 10 dias. Eles mudaram, eles adoravam a razão, a sabedoria. Mas aqui a Bíblia fala de Sodoma também. Qual é a característica de Sodoma? A licenciosidade, a imoralidade. Então são duas características muito importantes do sul, é a imoralidade, licenciosidade e a homossexualidade, inclusive, porque qual que era o pecado, um dos grandes pecados de Sodoma? Se você vai no livro de Judas, no verso 7, diz que... Abram comigo lá em Judas. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após, o quê?
outra carne ou contra a natureza. Foram postos, por exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Então, o homossexualismo, homossexualidade é uma característica de Sodoma e representa para nós uma característica do Rei do Sul nos nossos dias. Então, se eu perguntasse para vocês, só pegando as características, imoralidade, né, o ateísmo, autoexaltação, você é o seu próprio Deus, você dita as tuas regras, você segue os teus caminhos, não precisa de lei, não precisa de igreja, não precisa de Bíblia. Imoralidade, homossexualismo, só pegando essas características, eu perguntasse para vocês, essas características foram destruídas ou não existem mais nos dias de hoje? Ou ainda existem e cada vez mais e mais e mais? Foram completamente destruídas? Não. Então, essas características ainda estão muito presentes na nossa sociedade, muito presentes. Então, em 1798, há essa luta entre o norte e o sul. A França aqui, ela vem e ela entrega a ferida mortal de Apocalipse 13. Berthier entra no Vaticano, leva o Papa cativo, roubam muitos, ou pegam de volta, como você preferir, muitos tesouros, muitas obras de arte e levam de volta para a França. E então Roma perde a sua soberania política nesse momento. Mas a Bíblia, ela fala que haveria uma retaliação. E essa retaliação, o rei do norte agora viria com carros, com cavaleiros e com navios. O que são os carros e os cavaleiros? É o poder? Poder militar. Êxodo capítulo 15 nos dá um exemplo. Desculpa, 14, capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 9. E os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército. Então, quando nós falamos em carros, cavaleiros, nós estamos falando de um poder militar. Existem outros textos também. Você pode, por exemplo, ir em 2 Crônicas. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 8. Segunda Crônicas, capítulo 8, verso 9. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Então, capitães do seu exército. Então, quando há essa retaliação agora do norte contra o sul, o rei do norte vem com um poder militar. Com carros, com cavaleiros. Mas também diz com navios. O que são os navios? O que representam os navios? Muito bem, verso 18. Enviou-lhe Irão, por meio dos seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Então nós vemos aqui Salomão usando navios para ir em busca de ouro. Veja só em Salmo 107, vocês conhecem esses versos. Salmo 107, como que se fazia comércio antigamente e ainda nos nossos dias. A maior parte das mercadorias são transportadas através de navios, ainda nos dias de hoje.
Veja Salmo 107, verso 23. A Bíblia diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Então aqui há uma retaliação com muito poder militar e com poder econômico também. Ok? Na verdade, quando você olha em Apocalipse capítulo 18, Babilônia, o rei do norte, ela tem muito poder econômico, mas muito poder econômico mesmo. Você vê, por exemplo, do verso 12, eu não vou ler todo o texto, mas você vê no verso 12, por exemplo, que ela tem mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata. Apocalipse 18, verso 12. Madeira, vasos de marfim, coisas preciosíssimas de bronze, de ferro, de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homens. Tudo pertence à Babilônia. E veja só no verso 17: e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Então, Babilônia, chega um momento na história em que Babilônia controla tudo. Inclusive as almas dos homens. E eu me pergunto, como que Babilônia controla a alma dos homens? Veja comigo em Provérbios, capítulo 22. Verso 6, nós sabemos de cor. Mas geralmente nós paramos ali e não continuamos. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Geralmente a gente para aí, mas olha o verso 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. De que forma a Babilônia controla ou possui até a alma dos homens? De que forma? A dívida. A dívida. Acho que uns 2 semestres atrás, uma lição da escola sabatina, da conferência geral, ou da conferência, né? Falava sobre mordomia cristã. E o autor da lição, na minha opinião, não seguiu o princípio bíblico, mas seguiu o princípio do seu próprio tempo, da sua própria cultura, do que era aceito para esse tempo. E ele disse que certas dívidas são ok. Você pode comprar uma casa, fazer uma dívida, comprar uma casa. Não, você pode fazer o que você quiser, essa é a verdade. Agora, o momento em que você se coloca em dívida, a Bíblia diz, qual que é o princípio? O que pega emprestado é servo, ou slave, é um escravo do que empresta. Então, dessa forma a Babilônia vai chegar ao ponto de controlar muitos, não só muitas pessoas, mas muitas organizações, instituições, inclusive religiosas. Eu dou um exemplo para vocês, Loma Linda, eles foram colocados numa situação difícil porque o antigo hospital não está de acordo com o padrão de terremotos, o regulamento de terremotos, e eles foram impulsionados ou foram
levados a construir um novo hospital. Mas eles não construíram um novo hospital. Eles construíram um state of the art, né? o mais moderno e bonito hospital que você pode imaginar. Está lá, estão construindo, ainda não está pronto. Só que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para fazer. E aí o que se faz? Ou você não faz uma coisa menor dentro do seu bolso. Existe um dito antigo que se você não tem, não compra, né? Não tem o dinheiro para comprar, não compra. Mas não, eles decidiram então fazer empréstimos, se colocaram em dívidas seríssimas, dívidas que nunca mais vão conseguir sair. E fizeram bonds e outras coisas mais. Então o princípio é esse, o que pega emprestado é escravo do que empresta. Chega um momento em que Babilônia controla até as almas dos homens. Por isso, quando você coloca o decreto dominical e toda a crise de comprar e vender dentro desse contexto, o troço começa a ficar sério mesmo, muito sério. Minha pergunta final é a seguinte, nessa primeira parte, nessa introdução. Que retaliação que nós vemos entre o norte e o sul em 1798? Porque aqui o sul luta contra o norte e vence, certo? A batalha. O Papa é levado cativo, morre em cativeiro. Napoleão, né, grande ditador nessa época. Só que a Bíblia fala que o rei do norte voltaria contra ele com carros, cavaleiros e navios. Poder militar, poder econômico. Nós vemos que essa retaliação, ela não acontece aqui, mas ela acontece depois. Mas não acontece na França também. Porque você não vai encontrar na história nenhuma retaliação na França, nós sabemos disso. Ela acontece aonde? Por que nós dizemos na União Soviética? Por que nós dizemos que essa retaliação acontece aqui em 1989? Como que nós podemos explicar essa transição da França para a União Soviética? As características da Revolução Francesa, elas são idênticas às características da Revolução Russa. E é por aqui que nós vamos começar a segunda parte. Mas eu queria mencionar duas coisas. Essa transição, ela se dá de uma forma muito simples. Antes da Revolução Russa, a Rússia era um império, era uma monarquia. E no século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, houve um intercâmbio cultural muito grande entre a França e a Rússia. Eu conheço um russo nos Estados Unidos, um amigo nosso, e ele me contava que durante essa época de transição, muitos livros eram escritos em francês na Rússia. Muitos dos autores, filósofos e estudiosos russos, eles iam para a França buscar os seus diplomas e estudos. Um intercâmbio cultural muito grande. E, especialmente, as ideias de uma classe chamada os jacobinos. Os jacobinos, nós vamos ver, foi um dos grupos da Revolução que eram considerados radicais. As ideias dos jacobinos vinham de um camarada, ou a grande parte das ideias vinha de um camarada chamado Jean-Jacques Rousseau. Ideias iluministas.
interessante é que o iluminismo francês foi o fundamento da revolução, né? Aquela coisa da razão, de se libertar da religião que prende, que amarra, que escraviza, foi o iluminismo francês. E o interessante é que Alexandria, no Egito, também era considerado um centro o quê? Um centro cultural, o centro da razão. E lá você tem, por exemplo, gnósticos, na época dos primeiros séculos. Os gnósticos, eles fizeram o seu centro em Alexandria. E muitos povos pagãos viviam em Alexandria, ou culturas pagãs viviam em Alexandria, e ali também se desenvolveu um centro cultural. Tanto é que havia uma grande biblioteca famosa em Alexandria. Então veja a relação entre o sul, Alexandria, a França, o iluminismo francês, e agora então os jacobinos, eles levam as suas ideias para a Rússia. E aqui se desenvolve uma outra classe, na Revolução Russa de 1917, eu não sei soletrar isso aqui, os bolcheviques. Jacobinos, bolcheviques tinham ideias iluministas, ideias radicais. Nós vamos ver que, por exemplo, o termo esquerda e direita, pela primeira vez surgiu aqui na Revolução Francesa. E nós vemos que é um termo que a gente usa no cotidiano. Jacobinos e bolcheviques. Existe um outro elemento para nós fecharmos, que poucos reconhecem também. Um pouquinho antes da Revolução, no ano de 1773, se eu não me engano, o Papa Clemente, ele aboliu uma das ordens mais importantes, ou talvez a mais importante, que combateu a Reforma Protestante, a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, eles começaram a ser, vamos dizer, perseguidos pela própria igreja no começo dos anos 700. Mas no ano 1773, a ordem foi abolida. E adivinha para onde que muitos jesuítas fugiram? Os jesuítas, da França, da Europa, os jesuítas que estavam na Europa. Porque veja, a Europa, antes da ferida mortal, quem que controlava a Europa? Jezabel controlava Acabe. Acabe é um símbolo dos reis da Europa, Jezabel é o símbolo do papado. E eles controlavam as coroas europeias e eles tinham muito no dizer político. Só que eles encontraram nos jesuítas um empecilho. E eu me pergunto por quê. Quem que estava por trás das escolas, das universidades na França e na Europa? O que o grande conflito diz que acontecia durante a Revolução? Todos os povos sofrendo miséria. O único grupo que prosperava eram quem? Os jesuítas. Só que chega um momento que a perseguição começa a apertar para eles vão para onde? Eles vão para a América, mas muitos vão para onde? Vão para a Rússia. Por quê? Porque a Rússia ela estava livre da influência do papado. Mas nós vamos entrar em mais detalhes na segunda parte. Ok? Senhor, obrigado por estar conosco durante esse evento, onde temos tomado tempo para refletir em tantas coisas novas, coisas mais antigas, e colocando essas verdades num contexto atual. Ajuda-nos, Senhor,
a tomar posse dessa mensagem, a comer o livrinho, que ele faça parte de nós e que assim nos ajude a fazer a obra de preparo tão necessária para o tempo que está diante de nós. Possamos tomar uma água e dar uma descansada e voltar reavivados para a segunda parte, o segundo momento. Em nome de Jesus, amém.